Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, mais uma vez destacando os maiores líderes e empreendedores em tecnologia e negócios, avançando as fronteiras de como podemos realmente criar novas soluções para o nosso mundo e para todas as diferentes iterações em que estamos vivendo. Hoje estamos animados em trazer para a nossa série um empreendedor que está construindo muitas áreas de interesse quando se trata de áreas de especialidade em propriedade, tokenização e as soluções em torno disso. Bem-vindo à nossa série Oleg, empreendedor serial, investidor e líder de negócios na indústria blockchain. Oleg é o fundador e diretor executivo da Binaries, uma plataforma para a tokenização de ativos imobiliários usando tecnologias blockchain e instrumentos DeFi. A Binaries opera como um verdadeiro ativo mundial. Nosso ecossistema WA permite que os investidores tornem o investimento imobiliário mais flexível e auxilia desenvolvedores e agências na tokenização de suas propriedades. Estabelecida em 2018, a BinaryX introduz a padronização na tokenização de ativos e a empresa, com sedes em vários lugares ao redor do mundo e também em Dubai, visa modernizar a indústria imobiliária, combinando mercados imobiliários tradicionais e ferramentas digitais simples e inovadoras. Oleg iniciou sua jornada empreendedora em 2012 ao fundar sua primeira empresa de desenvolvimento de software. Em 2016, ele criou uma fazenda de mineração, uma equipe de traders e desenvolveu ativos de negociação e robôs. Em 2016, Oleg cofundou a Paytm, uma empresa de serviços financeiros e um dos primeiros neobancos cripto baseados no Telegram. Como investidor, Oleg fez parte da BIMX, uma empresa que ajuda pequenas e médias empresas a otimizar operações e apoia novos empreendedores com ferramentas práticas para construir seus negócios. Com a Binaryx, há uma grande confluência ao reunir uma das maiores indústrias do mundo, a indústria imobiliária, e trazer inovação em torno do blockchain. Estou bastante animado para traçar o perfil de Oleg, mas também para discutir essas áreas, que é uma das minhas paixões pessoais, e também ver como isso pode realmente trazer muita inovação e soluções para a indústria imobiliária e para a indústria de propriedades ao redor do mundo. Obrigado por estar aqui, Oleg. É uma honra e estou ansioso para conversar com você. Oi, Diniz, e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e muito obrigado por essa breve introdução para o seu público. Então, Oleg Binaryx tem muitas novas instalações de inovação, áreas que trazem organização imobiliária, mas também soluções reais para o mundo imobiliário. Então, vamos começar um pouco por você, porque temos um perfil fantástico e são bastante jovens, mas já estão construindo várias empresas ao redor do mundo e também Binaryx. Então, nos conte um pouco sobre você e como surgiu o Binaryx. Eu gostaria de começar aos 18 anos, porque foi quando minha carreira começou, e então começou a crescer rapidamente, porque eu sempre fui apaixonado pelo empreendedorismo e todas essas coisas. Como o meu perfil é engenharia de software, e eu comecei a fazer o desenvolvimento de software. Aos 18 anos, um pouco mais tarde, abri uma loja na internet. Eu vendia equipamentos médicos e realizava isso por mim mesmo. Um pouco mais tarde, em 2016, comecei a fazer coisas como criptomoedas e finanças, desenvolvimento de software, e ao mesmo tempo, como você mencionou, abri a fazenda de mineração de criptomoedas, e assim começou minha jornada no mundo das criptomoedas e no mundo fintech. Começa porque, ao mesmo tempo, estávamos desenvolvendo alguns produtos financeiros, como produtos fintech, e isso me levou à ideia, em 2019, de começar a construir uma bolsa centralizada, mas tentamos procurar uma maneira adequada de como podemos nos diferenciar no mercado e começamos a olhar para o tópico da tokenização. Para pequenas e médias empresas, primeiro entendemos em alguns anos de pesquisa e desenvolvimento que a bolsa é realmente difícil em um negócio competitivo. Então decidimos fazer uma mudança, continuamos avançando com a ideia de tokenização, mas não para pequenas e médias empresas. Mas no mercado imobiliário, e eu tenho uma grande experiência em desenvolvimento de software e na indústria de blockchain, são realmente apaixonados por, tipo, o que o Bitcoin traz para o mundo, certo? E eu realmente entendo que o Bitcoin resolve um problema importante. É a confiança entre duas partes. Sim, e é por isso que o Bitcoin é chamado de assassino de bancos.
Então, eles apenas resolvem o problema de transferir os fundos em forma eletrônica, sem intermediário. Então, é o problema de liquidação dos fundos, e isso traz, na verdade, muitas possibilidades. Então, as pessoas, claro, sabem que a tecnização será o futuro. Em 2016 e 2017, quando o boom do Aqua começa, mas qual era o problema? E por que demorou tanto para nós, desde 2019, quando começamos a desenvolver uma bolsa, até 2022, para encontrar o enquadramento legal adequado que trará a tokenização dos ativos do mundo real para as vidas? Eu entendo que há muitos mecanismos diferentes, e eu vi muitos mecanismos diferentes no mundo real, mais do que estamos falando sobre a organização e todas essas coisas, mas na minha imaginação e no meu ponto de vista, a tokenização deveria ser conectada com o blockchain de maneira realmente transparente, porque isso cria a possibilidade do blockchain funcionar assim. E em 2022 encontramos o arcabouço jurídico que estamos usando agora. E, na minha opinião, é um dos melhores arcabouços jurídicos que existem atualmente no mercado, porque esse arcabouço jurídico permite que as empresas operem como organização autônoma descentralizada com um contrato inteligente. E nesse caso, né, os tokens do contrato inteligente se tornam como ações da empresa. Então, nesse caso, quando começamos a construir nosso sistema, vimos que o arcabouço jurídico, vimos as possibilidades das tecnologias blockchain, combinam tudo junto e construíram um mercado. Gostaria onde há uma terceira parte em nosso mercado, partes em nosso mercado, de um lado, os proprietários de imóveis que gostariam de organizar seus imóveis do outro lado. São investidores imobiliários que podem se integrar a isso, e do terceiro lado está o mundo cripto. É chamado de oráculos, mas estamos chamando-os de parceiros. Este é um serviço de empresas que estão transferindo dados do mundo real para o blockchain, e dessa maneira construímos um mecanismo bastante transparente de como as pessoas tomam decisões sobre os investimentos imobiliários, porque isso desbloqueia para eles a possibilidade de tomar a decisão com base em dados. E com base em dados transparentes e não apenas em sentimentos. Então, nós já construímos uma boa infraestrutura, mas eu poderia falar muito sobre isso. Então, acho que precisamos ir para as próximas perguntas, e acho que discutiremos o tópico sim. Vamos abrir mais um pouco o tópico. Um pouco mais tarde, certo? Sim, então eu tenho algumas perguntas sobre isso, então vamos para... Sua trajetória como empreendedor é impressionante, considerando que você sempre foi quase um empreendedor coreano falso. Então, você cofundou o Page Patient em 2016, que foi um dos primeiros CryptoNeoPax baseados no Telegram. Então, explique como funciona e também como você trouxe essa fantástica inovação e, como você disse, blockchain e cripto juntos. Sim, na verdade, o novo banco do Telegram é a nova abordagem que estamos usando agora, porque os aplicativos do Telegram apenas apareceram no mundo no ano passado. Primeiro, começamos como uma casa de câmbio, depois criamos nosso próprio aplicativo, onde damos a possibilidade para as pessoas começarem a converter o cripto de fiat e fiat para cripto. Somos licenciados na Europa, temos 3 escritórios em Varsóvia, então apenas Varsóvia, Polônia, onde estamos representados, e entendemos que esse tipo de negócio pode escalar muito bem. E começamos a trabalhar com os clientes, encontramos o problema na internet, quando as pessoas que têm cripto não conseguem pagar as contas, então estamos apenas fornecendo paciência agora, algum tipo de atendimento ao cliente, ou de outra forma, chama-se, como se chama na verdade, é como um serviço de concierge. Sim, é como um serviço de concierge, onde estamos cobrindo todas as necessidades dos clientes, mesmo que não possamos cobrir essas necessidades. Temos uma escola parceira cobrindo isso, e é isso que trazemos para nossos clientes agora. Lançamos nessa troca o projeto de emissão de cartões de crédito cripto, onde você pode empacotar sua criptomoeda e usá-la para pagamentos diários. E claro, nosso objetivo é expandir o negócio para mais países.
E agora começamos a fazer o aplicativo do Telegram e dar apenas uma transferência desse material que temos em paciência para o aplicativo do Telegram e permitir que as pessoas usem o aplicativo do Telegram como um neobanco. Então, esse tipo de coisa e abordagem, e vemos um grande potencial nisso, porque já temos uma solução de marca branca que criamos para nossos parceiros e eles têm cerca de 1 milhão de usuários em seus canais do Telegram. Então, isso pode criar um bom e impressionante fluxo de novos clientes para a indústria bancária. Todos os bancos estão lutando com o custo de aquisição de clientes. Então, o Telegram agora tem o último preço realmente baixo para a aquisição de clientes e entendemos que tipo de abordagem podemos tentar usar. Claro, como de costume, você sabe, como no negócio pode haver alguns problemas, porque nem todos esses clientes que estão usando os aplicativos do Telegram têm dinheiro suficiente para gastar, mas precisamos ver, porque quando ainda começamos a construir algumas empresas, precisamos nos adaptar ao mundo, porque, na minha experiência, não é possível construir algo como você apenas imagina, você sempre se alinha com o mundo e como ele funciona, porque sim, é assim que funciona. Então, adaptamos nossas empresas e nossas estratégias sempre de tempos em tempos, então, evoluindo como sempre. Não, como há muita inovação em torno dessas plataformas e acho que no momento há uma enorme urgência para fazer a Web3 e a Web2 conversarem juntas e acho que é aí que seus projetos são super importantes também, mais importantes. Sim, mas serei honesto com você, não estou em operações de paciente, porque não é possível transformar operações em negócios. Eu apenas tenho uma participação na empresa e temos um diretor executivo separado, então há muito, muito do fundo, sim, e eu estava totalmente agora em operação no Binary X. Binarix, sim. Então nos conte sobre o Binarix. Então você tem construído toda a sua vida todos esses projetos fantásticos e agora criou algo que toca a indústria imobiliária e muitas maneiras de trazer maneiras de investir e participar da indústria imobiliária, mas usando ferramentas inovadoras e tokenização. Onde fica o Binarix e como ele funciona? Ok? Então, eu já toquei nesse tópico antes, certo? Então, este é um mercado com três partes, mas eu gostaria de te contar nosso objetivo e nossa visão de como vemos isso em alguns anos. Então, isso vai te ajudar a entender para o seu público o que estamos realmente construindo, porque agora temos alguns produtos no Binary X. E com esses produtos, qualquer investidor pode começar a investir em imóveis a partir de US$ 50. E isso traz para o investidor muitas possibilidades, porque eles podem diversificar seus investimentos em diferentes propriedades, em diferentes localizações e tornar os investimentos mais eficientes. A segunda coisa é que temos a possibilidade de investir em dois tipos diferentes de propriedades, como propriedades na planta ou propriedades para aluguel. E a terceira possibilidade que a tokenização realmente traz para o mundo é a liquidez. Porque o problema no mercado, né, no mercado imobiliário, é que os investimentos que você está fazendo são em imóveis. Se você, por exemplo, está comprando apartamentos inteiros, é difícil vendê-los e leva muito tempo. Mas se você tem pequenas participações em diferentes departamentos e precisa, em algum momento, precisa retirar sua liquidez, como US$ 10.000 ou algumas centenas de milhares de dólares, não importa. Basta vender seus tokens no mercado secundário e já temos casos de pessoas vendendo os tokens. Por exemplo, há alguns dias acabamos de concluir a venda de uma das propriedades e finalizamos o processo de candidatura de uma das propriedades que já estão gerando seu aluguel. E havia cerca de 240 e poucos investidores, e um investidor decidiu sair porque precisava de dinheiro imediatamente. Então demorou apenas cerca de 2 horas para conseguir cerca de US$ 20.000 de seus investimentos na propriedade. Não é possível fazer isso no mundo real
sem tecnização. Mas porque eu pessoalmente acredito na tecnização, serei honesto com você, eu não gosto da papelada, todas essas coisas, e é realmente chato para mim. E agora entendo que nossos desenvolvimentos e nossa solução estão refletindo no crescimento econômico. Porque, tipo, eu realmente amo o Ray Dalio. Aliás, você já ouviu falar sobre o princípio de Ray Dalio? A economia se baseia em transações e a velocidade das transações ajuda a economia a crescer. Então, agora, com a inovação, você não precisa ir ao cartório ou aos advogados para transferir sua propriedade de algum imóvel ou outros ativos tokenizados. Eu posso simplesmente enviar para você agora 100 tokens do imóvel e você se torna um proprietário desse imóvel imediatamente. Então, é realmente uma solução linda que traz muitas possibilidades, mas nossa visão de longo prazo, o que planejamos criar e para onde estamos indo, entendemos que o mercado imobiliário nunca mudou e que já faz algumas centenas de anos, certo? E o tempo vem com as tecnologias para mudar esse mercado. E é possível fazer isso com a comunicação, na minha opinião, porque a comunicação, o imobiliário é sempre sobre dinheiro, certo? Como ativos de investimento, e o blockchain também foi criado para o dinheiro, né? Então, o blockchain apenas transfere a propriedade para a forma digital e a transferibilidade dos ativos se torna mais fácil. Então, com esses instrumentos juntos, é possível criar abordagens únicas e instrumentos únicos para investimentos e liquidez de ativos, porque as poucas coisas que eu já mencionei o mercado secundário, no qual você pode vender os tokens muito facilmente, então já está funcionando melhor do que no mundo moderno. A segunda coisa é que estamos nos preparando agora para nossos clientes um protocolo de empréstimo e empréstimo. Então, você pode facilmente colocar os tokens e emprestar os tokens dos pools na blockchain e obter a liquidez de que precisa com base na avaliação dos tokens de propriedade. E algumas outras coisas que estamos preparando são derivativos para o aluguel do ativo. O que isso significa? Por exemplo, você tem um apartamento que está gerando $12.000 por mês. O que você pode fazer com a tokenização? Você pode separar o ativo do mundo real como um ativo imobiliário e a rentabilidade desse ativo. E você pode vender a rentabilidade para alguém à sua frente, mas não por $12.000, mas por $8.000 ou $10.000. A pessoa que fornecerá a liquidez assumirá esse aluguel em vez de você no próximo ano, né? Então essa é uma abordagem realmente incrível e uma possibilidade realmente incrível que cria muitas oportunidades únicas, porque o nosso principal objetivo do meu mundo era criar um instrumento mais eficiente para investir em imóveis e tornar os investimentos mais como dizer da maneira certa, nosso objetivo é criar um instrumento sem o qual não será rentável investir em imóveis. Então, em outras Palavras é um elemento chave porque o mercado global combinado de imóveis e infraestrutura engloba os ativos residenciais, comerciais e industriais e foi avaliado em 365,51 trilhões em 2023 e a projeção estima que estaremos no final de 2024 em torno de 379,03 trilhões. Então, é um mercado massivo e provavelmente representa 200% da economia mundial. Em termos diretos, é mais, mas os ativos, é claro, são algo que você não está liquidando todos os dias. Então, uma coisa muito importante é a inovação em torno de imóveis e propriedades. Então, dessas partes que você acabou de mencionar, como você está lidando com os elementos de confiança, regulamentação, adoção do setor, porque eu acho que isso é a maior coisa agora, e também a maior oportunidade para a Binary Chicks, porque se vocês resolverem isso, e eu sinto mesmo, dou um exemplo, comprei um pequeno apartamento no Oriente Médio, na área entre o Oriente Médio e a Ásia, e todos os documentos estavam na época no Azerbaijão, eu estava no Azerbaijão, e foi extremamente difícil pegar isso, e claro que eu tinha minha família e pessoas que seriam um pesadelo para
Se eu estivesse comprando, provavelmente não compraria se não tivesse meus parentes. Com ativos digitais, posso fazer muitas coisas diferentes, como comprar uma propriedade fracionada e outros ativos. Preciso enviar dinheiro de alguma forma. Então, sim, isso é possível. Essas são as partes que eu quero tocar, mas também você está lidando sendo uma empresa que já tem, e sua plataforma já tem muitas propriedades listadas e você pode realmente começar imediatamente. Como você lida com essa adoção de regulamentação de confiança e o usuário, ok, isso. Essa é realmente uma boa pergunta, porque essa pergunta aborda dois tópicos. Primeiro tópico, como a infraestrutura funciona, porque nosso objetivo é criar uma infraestrutura para a acumulação de imóveis, e este é o principal tópico que está conectado às regulamentações. Então, deixe-me começar pelas regulamentações, porque, na minha opinião, é um pouco mais fácil de entender e é mais simples de explicar. Então, temos trabalhado em regulamentações desde 2019, como mencionei. Tentamos abrir um pequeno fundo de investimento alternativo na Estônia e tokenizar o imobiliário e outros ativos através desse fundo de investimento alternativo. Então, tentamos fazer a consideração através de empresas sérias através de NFTs, mas todas essas abordagens não nos dão a transparência que estamos procurando, porque a transparência é a chave mais importante na tecnologia blockchain. Então, por que começamos a usar o DAO LLC? É o arcabouço jurídico que estamos usando agora. Esse arcabouço jurídico realmente apareceu no meio de 2021, nos Estados Unidos, no estado de Wyoming. Então, eles criam um novo tipo de entidade, como o que é chamado DAO-L LLC. Em outras palavras, é organização autônoma, descentralizada, empresa de responsabilidade limitada. Então, qual é a principal diferença entre DAO-ELOC e a empresa LLC tradicional? É bem simples. Uma empresa Limited Liability Company tradicional opera por um método padrão, mas a organização autônoma descentralizada Limited Liability Company opera como uma organização autônoma descentralizada com o endereço do contrato inteligente. Os tokens do endereço do contrato inteligente se tornam as ações da empresa. Então, isso traz muitas oportunidades, porque agora você pode ir diretamente no registro de empresas do estado de Wyoming e baixar os documentos sobre a formação da empresa, ver que nesses documentos você verá o endereço do contrato inteligente. Você pode colocá-lo no seu navegador e ver se há ou que tipo de tokens são, certo? Que tipo de ativos essa empresa possui, e você pode ver se há tokens desse contrato inteligente na sua carteira, está listado ou não. E isso cria uma ótima cadeia de entendimento de como você realmente possui o ativo através da blockchain. E se compararmos essa abordagem com outras abordagens que tentamos antes, qual é a principal diferença e por que que escolhemos esse tipo de abordagem? Primeiro de tudo, porque em todas essas abordagens que eu mencionei, no início, que não dá uma oportunidade e possibilidade de conectar e falar de maneira transparente. Era possível apenas com os documentos internos que não são públicos, então isso cria muitos mal-entendidos. Porque a principal coisa que a blockchain resolve é a questão da confiança, certo? Então, se não há documentos visíveis ao público que estão falando, estão conectados a alguns ativos, como isso pode ser resolvido? Então, estamos pensando que a abordagem que estamos usando agora é uma das mais boas abordagens. Ou melhor, como o quadro legal existente. Eu sei que muitos países agora estão tentando criar suas próprias regulamentações. A União Europeia está criando o MECA, enquanto o Bahrein e o Catar estão desenvolvendo suas próprias regulamentações, resultando em diversas normas distintas. Claro, veremos como tudo será em diferentes partes do mundo. E nosso objetivo é criar uma infraestrutura e então adotar essa infraestrutura para diferentes regulamentações. Mas, no momento, nosso arcabouço jurídico nos permite trabalhar em muitos países, porque, do ponto de vista jurídico, como parece, quando alguém compra tokens de imóveis, então ele começa a se tornar um coproprietário da empresa. Mas a empresa que detém o ativo, e esta é uma empresa dos Estados Unidos, então, em muitos países do mundo,
é possível vender a propriedade diretamente para uma empresa dos Estados Unidos. Mas se essa abordagem não permitir fazer isso corretamente em algum país, então o que estamos fazendo é apenas vender o imóvel para uma empresa local. E então a empresa local pode ser facilmente vendida para uma empresa dos Estados Unidos. Então esse tipo de abordagem está funcionando agora na Indonésia, Montenegro e Turquia. E estamos pesquisando mais algumas áreas para dar aos nossos investidores a possibilidade de começar a investir em outras áreas também. Então, sim, essa é a abordagem. Mas eu gostaria de mencionar também que nosso principal objetivo era criar tal infraestrutura na qual nós, como binário, não possuiríamos nenhum ativo e as pessoas o possuiriam diretamente. E agora funciona assim porque as pessoas possuem as ações das LLCs, nós não possuímos as ações das LLCs, nós apenas fornecemos uma infraestrutura na qual qualquer um pode tokenizar seus ativos, qualquer um pode investir nesses ativos e decidir o que fazer com seus ativos com a ajuda das empresas parceiras. Eles podem fazer a governança e essas empresas implementarão suas necessidades na vida real. Esse é um elemento-chave que é muito inteligente, a maneira como vocês têm feito, e muito inteligente também, porque eu acho que o desafio é, como você disse, é como você segue as regras, mas sendo criativo e inovando em torno das regras. Então, você posicionamos a Binary X como um ativo do mundo real, nosso ecossistema WA. Então, isso é uma nova inovação fantástica. E eu quero apenas, para todos vocês que estão nos ouvindo, né, e acho que isso é bastante interessante, este é um estudo da CIG, Nossas Insights de Marketing ao Cliente, tem destacado que em 2024, o tamanho do mercado para a tokenização em torno do mercado imobiliário era de cerca de 3 bilhões e meio. A avaliação deve chegar a cerca de 30 bilhões por volta de 2033, mas acredito que o número será muito maior, especialmente com o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Voltando para o Binary Trees, uma das coisas que vocês estão fazendo é combinar esses ativos do mundo real e, como você disse, essa ser uma estrutura muito bem definida e também inteligente e também seguindo as regras, mas para as pessoas que estão olhando agora e vindo para a plataforma, isso é o que me deixa animado também, o que vocês criaram é uma plataforma onde, claro, eu posso começar a ter uma renda em propriedade a partir de $50. Existem algumas propriedades, algumas plataformas fazendo isso mundialmente, mas não muitas delas alcançaram a inovação 360 que vocês trouxeram. Então, como funciona? Vamos começar com um estudo de caso. Eu tenho $51 mil e quero comprar uma propriedade e você explica a parte mais do background. Vamos olhar do ponto de vista de um investidor puro comprando ativos. Sim, na verdade é uma pergunta realmente boa, porque eu lembro que te disse que você sempre precisa se alinhar com como o mundo funciona. Então, começamos desde o início como uma empresa regular da Web3 e não achamos que precisamos como uma abordagem tradicional. Mas um pouco mais tarde, entendemos que o comércio mundial de nossos investidores são pessoas que já ganharam algum dinheiro e que não querem gastar tempo para lidar com a Web3 e as coisas de criptomoedas. Então, o que fazemos é conectar uma solução que permite às pessoas se registrarem muito facilmente com e-mail, redes sociais e etc. E tudo ainda funciona na tecnologia blockchain. Então, você pode fazer agora mesmo o registro na plataforma através do e-mail e depois passar pela verificação, carregar sua carteira com criptomoedas ou cartão de crédito, escolher a propriedade na qual gostaria de investir, que pode ser uma propriedade em construção ou alugada. A diferença é que a construção tem mais rentabilidade a longo prazo, mas não gera renda de aluguel, e as propriedades alugadas já estão gerando renda de aluguel, mas claro que a porcentagem dessa renda é um pouco menor do que na construção. Então, quando você escolhe a propriedade, clique no botão investir, e você se torna um proprietário dos tokens. Você irá para o seu painel, onde pode reivindicar o aluguel facilmente quando ele aparecer lá no seu painel, ou você pode ver como seus investimentos na construção estão crescendo. Porque nós somos construídos com um mecanismo bastante simples, mas interessante, que permite que você invista no início e veja como seus tokens estão crescendo.
porque a cada compra de um token, o preço do próximo token está aumentando. É como na construção, sabe? Quando você está investindo em estágio inicial, você tem algum tipo de desconto, mas se você está investindo em estágios mais avançados, você não tem nenhum desconto. Com o desconto para seus investimentos, porque tudo está quase pronto e você pode ver o resultado do que o desenvolvedor fez. Então, sim, esse tipo de coisa que estamos trazendo para o mundo e é muito fácil de usar. Então, nosso principal objetivo é criar um instrumento que será compreensível para todos. E se as pessoas não quiserem saber como funciona a blockchain, então eles até podem usar a nossa plataforma, mas no fundo tudo será transparente. E se alguém quiser pesquisar e Quero abordar a plataforma, pois vocês têm uma quantidade fantástica de ferramentas que permitem aprofundar. Então, de um lado, você tem desenvolvedores, estudos de caso, agências, parceiros, agências independentes. E então, é claro, você tem países já listados como Bali, Montenegro, Turquia. Então, nos conte um pouco sobre essas soluções especiais que você tem. Então, por exemplo, se eu sou um incorporador de imóveis e quero entrar na Binary Kicks e fazer parte da plataforma, ou se eu sou uma agência, ou se quero ser um parceiro para nós, você tem estudos de caso em sua plataforma. E isso é realmente muito importante porque há muita inovação. Às vezes falamos sobre blockchain, mas esquecemos os casos reais que podem existir. É isso que eu gosto no que vocês estão fazendo. Então, um pouco dessa explicação. sim, na verdade estamos tentando não, sabe, destruir os processos que funcionam no mundo real. Então nós apenas tentamos transferi-los para o blockchain, porque todo mundo já sabe como funciona e nós não mexemos nisso. Apenas mantenha simples, mantenha compreensível para todos. Começarei por uma coisa. Gostaria de explicar como é o processo de tokenização e isso responderá à sua pergunta sobre como novas propriedades surgem na plataforma. Primeiro de tudo, quando o codesenvolvedor vem até nós, eles preenchem o formulário para a listagem. Então, quando preenchem todas as informações sobre a propriedade e coletamos todos os documentos deles, nos conectamos a essa propriedade exata e a esse desenvolvedor exato, a empresa legal que faz conformidade e diligência. Este é o nosso parceiro que está trabalhando em alguns, como o mercado, e nos diferentes mercados são parceiros diferentes. Entendemos que eles têm bastante experiência, como 10 ou 15 anos às vezes, e eles entendem todas as coisas que precisam verificar antes de permitir que os investidores comprem a propriedade. Então, depois que eles terminarem o procedimento de conformidade e diligência, estamos criando uma organização autônoma, descentralizada, Limited Liability Company, emitindo o token, e as pessoas começam a investir na propriedade. Quando a quantidade de fundos é coletada e investida, estamos reconectando o desenvolvedor com a empresa legal. Eles vão ao notário e transferem os direitos de propriedade do desenvolvedor para a organização autônoma, descentralizada Limited Liability Company. E é assim que funciona. Então, nesse processo, quando um desenvolvedor, claro, está recebendo os fundos, a organização autônoma, descentralizada Limited Liability Company se torna o proprietário do imóvel. E é assim que o processo de iniciação se parece. Então, quando o imóvel está pronto para gerar aluguel, nós conectamos na empresa de gestão e existem muitas empresas de gestão no mundo certo que estão gerenciando as propriedades e a empresa de gestão começa a fazer tudo. Eles procuram pelos inquilinos, coletam o aluguel, pagam as contas e tudo sobre a gestão da propriedade e depois quando eles coletam o aluguel, eles enviam para o contrato inteligente, que distribui automaticamente entre os detentores de tokens, de acordo com a porcentagem de propriedade. Eles têm, mas nós criamos algo bastante interessante aqui, porque nós, quando a empresa de gestão coleta o aluguel e paga pelos meses anteriores, por exemplo, estamos redistribuindo a renda da propriedade nos meses adiantados e a cada poucos segundos na blockchain, gerando um novo bloco e desbloqueamos uma pequena porcentagem dessa renda para o que fizemos, e isso é uma solução bastante única e interessante, certo? Também porque não é possível fazer isso sem blockchain, nós fizemos porque entendemos que se as pessoas forem ao mercado secundário e comprarem os tokens, eles começaram a receber uma renda de aluguel de imediato, e essa é uma pergunta meio complicada com a psicologia, certo?
mas isso ajudou a entender as pessoas que não precisam esperar para começar a receber uma renda de aluguel. Então, eles podem gastar o dinheiro no mercado secundário. E isso traz liquidez adicional a todos os tokens que são vendidos em nosso mercado secundário e é realmente uma bela solução para esse problema. Então, é assim que o processo de tokenização se parece. Claro que estamos fazendo em segundo plano muita conformidade e diligência prévia com diferentes desenvolvedores quando estamos procurando por esses desenvolvedores, mas nosso objetivo é criar tal instrumento e tal mecanismo que permitirá a qualquer um deixar suas propriedades e, para o outro lado, como para outros investidores, apenas investir nessas propriedades. Então, estamos criando um instrumento e no futuro tudo não será como algumas partes do processo, agora são manuais, mas no futuro todas as partes desse processo serão automáticas e baseadas nas tecnologias. Esse é um elemento chave para trazer essa inovação, bem como trazer uma adoção muito maior para a totalização de imóveis especiais. E esse tipo de abordagem nos permitiu escalar nosso negócio mais rápido, porque não precisamos construir nossas próprias empresas de gestão, não precisamos nos aprofundar muito no legal e na conformidade e na diligência prévia, porque há pessoas que já estão fazendo isso há 10 ou 15 anos em algumas regiões e elas conhecem os problemas que existem nessas regiões e todas as ações que elas fazem serão armazenadas no blockchain. Então, isso refletirá em sua reputação se algo acontecer e eles assinarem todo esse material e o guardarem para a comunidade. Então, sim, esse é um tópico realmente importante. Então eu quero mergulhar tanto no seu token quanto na sua comunidade. Uma das coisas que vocês conseguiram, como você mencionou, é o marketplace e é bastante impressionante. Você já tem muitas propriedades e muitos detalhes para nós se eu quiser comprar. E enquanto você fala, a equipe colocará algumas imagens, eu posso escolher um hotel e posso comprar uma porcentagem, uma fração do hotel do investimento. E eu sei que vou ter meu retorno e, como eu disse, estou efetivamente possuindo uma porcentagem deste hotel, não estou apenas especulando em torno disso. Então, da comunidade. A partir do token, como você está crescendo esta comunidade? Conte-nos sobre isso, pois acredito que esse é o elemento chave para o sucesso de plataformas como a sua e para todos nós que estamos ouvindo. Queremos nos sentir parte da comunidade. E um dos desafios que tenho sentido é que eu estive em imóveis por muito tempo, entendendo diferentes tendências. Há muitos corretores e pessoas falando, e como você mencionou, a maioria não é nada digital, é um paradoxo. Plataformas incríveis, porém trabalhosas, para adotar e construir comunidades que possam aprender e usar isso corretamente. Sim, então, é claro, precisamos educar nossa comunidade e nosso tráfego que estamos trazendo para a plataforma. Então, o principal tópico é fechar tudo como coisas educacionais e permitir que as pessoas entendam como as tecnologias funcionam. Claro que não é um processo rápido, serei honesto com você, e quando começamos, tivemos dificuldades em como explicar tudo isso para as pessoas, como elas entenderão isso e etc, etc, etc. Mas agora vejo que são nossos investidores, eles têm um conhecimento realmente bom, eles são realmente precisos no que estão fazendo, eles entendem todas as coisas que acontecem e o que está acontecendo, então não é algum tipo de, você sabe, como uma criança que não sabe como investir. São adultos importantes, pessoas que sabem como fazer investimentos, e a maioria deles, a maioria dos nossos investidores, já investiram em ações, tem investimentos em criptomoedas, tem investimentos em imóveis antigos, e eles veem os realmente bons benefícios que estão obtendo quando investem com esse instrumento que criamos. Então, isso é sobre o tópico de como estamos construindo nossa comunidade. E claro, todos os investidores se comunicam entre si e eu vejo um comportamento realmente bom, como realmente bom. Quando alguém começa a fazer algumas perguntas e está recebendo respostas sobre o que está acontecendo, como funciona, é claro, sempre temos nossos gerentes de comunidade nos chats, mas agora eu já vejo que há muitos, não os assinantes, os
E como chamá-los, você sabe, os caras que estão seguindo a tecnologia e já mergulharam fundo nisso e em um status anterior, é como os primeiros a adotar. Mas evangelistas, ó, sim, sim, como evangelistas, então eles já se tornaram evangelistas do que estamos construindo. E é realmente impressionante, isso traz muita energia para mim, para meus cofundadores e para nossa equipe, porque vemos que as pessoas estão animadas com isso, mas respondendo a sua pergunta e prolongando, sim, porque entendemos que estamos construindo a plataforma para desenvolvedores e etc. Já tentamos muitas abordagens diferentes, trouxemos parceiros locais, enfermeiros, trabalhamos com agências imobiliárias, também trabalhamos com agentes imobiliários independentes, porque e entendemos um tópico importante agora que existe na indústria imobiliária e começamos a construir 3 produtos para desenvolvedores, agências e corretores. Vou falar sobre eles agora, mas o tópico agora é bastante simples. As agências imobiliárias tradicionais e os desenvolvedores não são eficientes do lado do retorno de publicidade e marketing, porque eu estou contando isso para você porque quando eles usam a publicidade, eles trazem muito tráfego para seus sites e para seu departamento de vendas, mas 95% desse tráfego não tem dinheiro suficiente para comprar as propriedades. Então, o que estamos permitindo que eles façam é começar a converter as pessoas que não têm dinheiro suficiente para começar a investir em propriedades. E, em alguns casos de uso com as agências imobiliárias com as quais começamos a trabalhar, aumentamos suas vendas em 30% apenas com esse tráfego que eles estão nos trazendo. E entendemos que precisamos escalar essa parte do nosso negócio e provavelmente em 2025, no segundo ou terceiro trimestre, lançaremos os 3 produtos. Estas serão as páginas do desenvolvedor, semelhantes à página do vendedor da Amazon, porém voltadas para o setor imobiliário. A segunda coisa que faremos. Sim, a segunda coisa que traremos é o sistema de gerenciamento de corretores para as agências imobiliárias, onde eles poderão conectar seus corretores e os corretores podem vender o imóvel tokenizado. E a terceira coisa é o sistema de reserva do cliente, como os incorporadores imobiliários tradicionais têm agora, mas é o sistema de iteração do cliente para os desenvolvedores que já estão trabalhando com alguns clientes e eles podem ter certeza de que esses clientes não irão embora e não comprarão seus imóveis sem eles. Então, sim, esse tipo de coisa que estamos construindo e que dará a possibilidade a quase qualquer agência imobiliária, quase qualquer incorporador imobiliário de ouvir a plataforma e começar a trabalhar com. Nossa, isso é, eu acho para mim, o elemento crítico. Eu acho que um dos desafios, não a inovação em torno do blockchain, é como trazemos isso para o mundo real dos desenvolvedores reais. O desafio é que há muita construção e pessoas e elas realmente precisam dessas ferramentas. E eu amo o que você disse sobre, por exemplo, e o papel que compramos uma propriedade, tá, e quanta papelada é necessária. Desenvolvedores passam por diversos níveis em suas carreiras, mas é claro, é como simplificamos isso. Então, uma coisa que eu gosto sobre a plataforma, e é claro que vocês já têm muitos produtos listados, é que a interface do usuário User Experience é muito simples. E a narrativa em torno da plataforma é impecável. Parabéns por isso. Então, a partir da plataforma, temos o portfólio. Então, por exemplo, se eu estiver usando o mercado Bidari X, posso me inscrever, verificar, investir na propriedade e então eu tenho o meu portfólio. Posso estar olhando para a construção, aluguel ou mercados peer-to-peer e eles também podem olhar para parkways. Então, nos conte um pouco sobre esse detalhe. Então, para as pessoas, porque no outro dia todo mundo que compra uma propriedade vai a qualquer site. E geralmente é onde se sentem mais à vontade. Eles se sentem mais confortáveis se moram. Por exemplo, Londres é um grande mercado imobiliário e estive envolvido em um projeto parecido. E aprendi muito que apenas inovação em torno de Londres, a maior parte disso ainda não é tão digital quanto esperaríamos. Então, há muitas oportunidades para trazer a inovação que vocês fizeram, mas também usando um mercado simples. E você mencionou a Amazon, o sucesso da Amazon, e é por isso que se tornou uma das principais corporações do planeta, simplificando o acesso a coisas comerciais. Vocês estão expandindo o alcance do produto por meio da interface do usuário, User Experience,
Como alguém experiente em digital, como você sugere levar isso a um público maior para quem quer testar, já que o risco é mínimo? Como eles podem embarcar e começar a entrar? Porque eu acho que a coisa mais importante é aprender. E tanto se você é um investidor, ou tanto se você é um desenvolvedor comercial ou um agente. Investir é simples na realidade. Você agora mesmo pode ir ao site binary.com e clicar no botão. Inscreva-se, depois coloque seu e-mail na janela de inscrição. Depois disso, o sistema fará algumas perguntas sobre seu nome e etc., seus dados, e então você será encaminhado para a janela de verificação, onde você pode passar pela verificação. É um processo bem fácil, porque você só precisa tirar uma foto do seu próprio documento, tirar uma selfie, e a verificação será concluída em cerca de 2 minutos. Estamos usando serviços de terceiros que são licenciados na Europa, então você pode ter certeza de que seus dados são privados e não vão para lugar nenhum. Depois disso, você apenas vai para a seção de saldo ou carteira. É possível acessar o saldo a partir do topo. Do topo do site, se você estiver usando um PC, você pode ver no canto superior direito o saldo. Você pode clicar nele, clicar no botão adicionar fundos, escolher o método de pagamento correto. Recarregue sua conta e, depois disso, escolha a propriedade na qual você gostaria de investir e faça seu primeiro investimento. É bem simples, na verdade. Não, isso é o que eu gosto na plataforma, né? Bem direto. Então você tem agora um número substancial de investidores e no momento tem 3 países listados, então Turquia, Indonésia e Montenegro. Qual é a sua estratégia de crescimento? Porque eu, para ser honesto, né, estou animado para começar a brincar com a plataforma e entrar nisso, mas, por exemplo, para pessoas de todo o mundo, você está tentando ir agora para outros mercados, tentando conversar com outras agências diferentes, um pouco da perspectiva de crescimento em torno do Binary Cax. Sim, estamos tentando, você sabe, estamos tentando ser realmente cuidadosos, com quem estamos trabalhando e com as questões legais. Primeiro de tudo, temos muitos pedidos de diferentes países, como Polônia, Alemanha, Itália, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia e alguns outros pedidos dos Estados Unidos, Chile. Então, sim, temos muitos contatos com os desenvolvedores, temos muitos contatos com diferentes pessoas, mas na maioria dos casos, eles pensam que se tokenizarem suas propriedades, como as vendas acontecerão magicamente sem nada, sabe? Então, estamos tentando manter isso realmente simples e direto e avançar apenas com os parceiros que podem se alinhar conosco e fazer algum esforço para trazer seus investidores, seus próprios investidores para a plataforma e vender a eles imóveis tokenizados. Na nossa visão, o que planejamos fazer a seguir é ir para o mercado dos Emirados Árabes Unidos, porque é realmente enorme, está em expansão e está se desenvolvendo muito rápido, e há muitas possibilidades nesse mercado. E atraímos grandes parceiros estratégicos que planejam gastar cerca de $500 mil com publicidade, marketing e questões legais. Então, sim, provavelmente essa será a próxima região para onde iremos. Concordo. O mercado de blockchain já está bem estabelecido e maduro. Então eu quero concluir. Passamos 1 hora, há muita informação aqui, então voltando para os relatórios imobiliários sintetizam muita coisa, mas quero destacar os pontos importantes para investidores ou pessoas curiosas em entrar nesse mercado. Meu público é bastante maduro, então quero ter certeza de alcançá-los. O mercado imobiliário traz um aumento: liquidez, acessibilidade imobiliária, democratização, alcance global, eficiência de custos, propriedade profissional, transparência, segurança, conformidade regulatória, eficiência de mercado e inovação, tópicos abordados na entrevista. Para você e especialmente para a comunidade, acredito que um dos desafios é como construímos a comunidade. Quero voltar a esse ponto. Acredito que esse seja provavelmente o seu maior e mais maduro token. Na internet, vamos disponibilizar links para tudo isso, para as pessoas que estão nos ouvindo, mas desses ângulos de construir a BinaryX como uma plataforma global madura e especialmente trazer a comunidade de ambos os investidores e os desenvolvedores imobiliários e os asiáticos, porque é um tipo de ecossistema fragmentado.
Com base na sua experiência na construção da plataforma, tecnologicamente vocês fizeram um trabalho fantástico. Mas agora, é claro, o sucesso de qualquer plataforma é como você atrai clientes e a comunidade. E o que você está fazendo no seu primeiro ano de marketing de afiliados? Você tem coisas diferentes. Dê-nos uma visão geral sobre, e também você tem uma academia, um programa de referência. Então, eu acho que isso é, para mim, a coisa mais importante que pode ouvir, porque as pessoas podem conseguir outras referências e se envolver umas com as outras e construir algo bastante escalável. Sim, na verdade, nós temos esse tipo de coisa que você mencionou como um programa de referência, e há muitos usuários que chegam através do boca a boca. Nosso projeto também, para aqueles que não conhecem e não entendem como o produto funciona, temos a área de compensação, é bastante rigorosa, bastante compreensível, há muitas coisas diferentes explicadas, como estrutura legal, tributação, como a tecnologia funciona, como os parceiros funcionam, como acontece a tokenização. Mas para aquelas pessoas que não querem ler todas essas informações, temos uma academia bastante simples, onde você pode passar por algumas missões e entender, ganhar alguns pontos e as recompensas para a academia, e com a ajuda deles aprender como o produto funciona. Então é como um jogo, gamificar o processo educacional, e claro, o tópico mais importante é apenas ir aos proprietários. Temos o que chamamos de nossa comunidade de proprietários, e você pode ir ao chat dos proprietários, está aberto para todos. Temos um chat fechado para investidores já existentes, e temos um chat aberto para aquelas pessoas que acabaram de entrar e gostariam de falar sobre como o projeto funciona e fazer algumas perguntas. Então, estamos conectando todos eles juntos, e eles são capazes de fazer perguntas aos nossos gerentes de comunidade, aos nossos investidores existentes, etc. E claro, né, em cada página de propriedade, como os usuários podem encontrar o botão do chat para que possam se conectar diretamente com nossa equipe de suporte, ou podem agendar uma ligação com um de nossos gerentes, que explicará pessoalmente como tudo funciona e como eles podem fazer seu primeiro investimento. Então, são jornadas bastante variadas, pelo que as pessoas podem passar, e se, para dizer a verdade, certo, não é possível ter apenas um jeito de trabalhar com sua comunidade, porque é algum tipo de tijolos com os quais você está construindo a casa, e essa é a nossa abordagem, é assim que estamos trabalhando. Esse tipo de tijolos construindo a comunidade, e estamos pegando a comunidade de diferentes partes. Eu não posso te contar muito sobre marketing e abordagem de marketing, o que funciona melhor, o que não funciona tão bem, porque são como alguns de nossos segredos internos, porque pagamos muito dinheiro e fizemos muitos esforços e pesquisas sobre esse tópico, e vemos como outros produtos estão crescendo e o que eles estão usando, eles têm os mesmos erros que cometemos. Então, eu não posso contar todas essas coisas, porque são como as coisas das quais os negócios são construídos, você sabe? Claro, é sua própria propriedade intelectual, claro. Então, última pergunta, e claro, eu realmente gosto da plataforma e acho que seu foco agora é realmente crescer a comunidade e também alcançar maiores canais com segurança, como você disse, né? Então, você foi um sócio-gerente da Unchained Funds, que levantou doações em criptomoedas para apoiar a concessão durante sua crise atual. Você também tem trabalhado como investidor anjo e servido no conselho de administração da GD Space, e você tem estado realmente em muitas startups. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo em geral, e eu acho que como alguém que ainda é jovem, mas também com uma experiência fantástica como empreendedor, como investidor anjo e também na indústria de blockchain e fintech, né? Como você vê os próximos 5 a 10 anos, porque eu acho que há muitas oportunidades surgindo, e especialmente as criptomoedas têm sido loucas em 2024 e parece que vai continuar, mas também há muita democratização. Com o atual presidente dos Estados Unidos, acredito que haverá mudanças significativas no cenário das criptomoedas. Gostaria de saber suas opiniões sobre esses diferentes aspectos e um pouco mais sobre o momento presente. Sim, na verdade, serei honesto com você, estamos agora
mudando de mundo e os principais tópicos, na minha opinião. Agora, claro, como esta é a tecnologia e minha vida é construída em torno das tecnologias, agora muitas das coisas e muitas empresas nas quais eu invisto, eu participo como conselheiro ou como desenvolvedor ou como gerente, e na maioria dos casos, todas as coisas que vêm à minha mente agora são sobre a borda entre as tecnologias e o mundo real. Então, na minha opinião, porque eu realmente acredito na tecnização, é porque esse tipo de borda agora está nos ajudando a conectar o mundo blockchain e os sistemas financeiros ao mundo real. E eu desejo o que estamos fazendo? Estamos agora tokenizando o mercado imobiliário, mas o Binary X não é apenas para o mercado imobiliário. E já está codificado em nosso nome, porque binário é como digital e X é qualquer coisa, então planejamos tokenizar outros ativos também, mas este é o caminho que estamos seguindo e entendo que cada vez mais possibilidades únicas aparecerão. E se formos para outros tópicos, o que realmente vai explodir nos próximos anos, é claro, na inteligência artificial é uma das coisas que mais cresce agora. E a segunda coisa, na minha opinião, é provavelmente a robótica, porque agora a inteligência artificial traz, como quando estou estudando na universidade, estamos estudando como a inteligência artificial funciona. As pessoas estão pensando que essa inteligência artificial passará por sistemas de visão. E a maioria das inteligências artificiais eram como sistemas de visão, reconhecimento facial, reconhecimento de imagens e etc. Mas entendemos que eu passo por partes diferentes e agora está crescendo extremamente rápido. E isso será implementado na robótica e nossa vida será mudada nos próximos anos. Provavelmente não anos, mas décadas. Sabe, como 1 ou 2 décadas será totalmente mudado. Porque todo o trabalho, o que que as pessoas estão fazendo agora? Quero dizer, tipo, como limpar, cozinhar, todas essas coisas, todo o trabalho simples será feito por máquinas e precisamos entender isso. E precisamos estar prontos para nos adaptar e alinhar nossas vidas a isso, e na minha opinião. Então, esses 3 tópicos, como criptoantagonização, inteligência artificial e robótica, serão os melhores negócios e as melhores áreas onde você pode crescer. Concordo plenamente. É sobre isso que venho discutindo nesta série. E eu acredito que o que vocês estão fazendo está trazendo muita dessa inovação, especialmente na indústria imobiliária. Obrigado. A robótica já é uma grande coisa, mas vai ser muito maior. E eu acho que muita dessa integração que você tem em sua plataforma pode ser trazida também para a tokenização de ativos e gêmeos digitais, também coisas relacionadas. Bem, Oleg, já passamos de 1 hora, há bastante material aqui. Vamos apresentar isso e apresentá-lo no meu canal do YouTube, mas também em diferentes partes. Vamos adicionar os links para todas as sessões. Provavelmente o último é um vídeo onde os links vêm de você, um pouco do especial dos grupos do Telegram e as diferentes partes onde as pessoas podem interagir com seu público. Além dos links que vêm de você, é sempre diferente. Eles também podem encontrar você, sua equipe e comunidade. Ok, sim, ficarei feliz em conversar com seu público que se juntará à nossa comunidade, porque estou sempre me comunicando com nossos investidores, com nossa comunidade, com pessoas que gostariam de se juntar ao nosso projeto. E bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela atenção e desejo a todos um dia realmente ótimo. Muito obrigado, Oleg.